Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre orçamento superavitário e vamos ver possibilidades que a gente pode utilizar desse superávit, como que a gente pode aplicar esse conteúdo. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, e espero que hoje a gente tenha uma discussão muito interessante a respeito da nossa saúde financeira. Então, nessa aula, nesse vídeo a gente vai falar, definir melhor o que é o orçamento superavitário, a gente já falou sobre ele, mas não com esse termo, né? Identificar os possíveis investimentos para pessoas físicas que nós podemos ter, além da famosa poupança, e conhecer as possibilidades de investimento também para as pessoas jurídicas, para as empresas, quais investimentos que ela pode ser feito. Então, essa palavra superávit, você já ouviu falar? Tenho certeza, já ouviu no jornal, é muito comum, né? Por exemplo, o governo atingiu o superávit primário. Não vamos discutir sobre o governo, vamos falar do nosso orçamento, mas significa o que esta palavra? Ela vem de uma origem latina que quer dizer sobra, lucro, diferença, valor que está sobrando, um dinheiro a mais. Basicamente quer dizer isso, superávit. Então, quando a gente fala em orçamento superavitário, significa que a diferença entre todas as receitas e todas as despesas está dando um valor positivo, que é o ideal de qualquer orçamento individual, um orçamento familiar, ou também um orçamento de um governo, que infelizmente esse é difícil a gente ver, né? No caderno de educação financeira, de gestão de finanças pessoais do Banco Central, ele define o seguinte, ó: com o tempo, o orçamento ajuda as pessoas a serem superavitárias, ou seja, o orçamento ajuda as pessoas a manterem as suas receitas maiores que suas despesas. Por que que isso permite se a gente fizer orçamento? Porque a gente vai conhecer muito melhor as nossas despesas. As receitas a gente sabe quanto que a gente ganha, normalmente, né? A grande maioria sabe exatamente quanto que ganha mês a mês. Mas as despesas, nem sempre as pessoas conhecem todas as suas despesas, tudo que ele gasta no seu dia a dia. Então, o orçamento permite que a gente possa fazer isso. Você já teve excedente no final do mês? Acredito que todo mundo já teve, mas muita gente tem o contrário, né? Tem um deficitário esse orçamento. Mas se sobrou, o que você fez com esse dinheiro, gente? Você gastou logo depois ou guardou por um momento que você vai precisar ou guardou para você atingir um sonho? E esse guardar embaixo do colchão? Não, né? Hoje em dia não dá mais para guardar embaixo do colchão, né? Essa história veio lá na época dos nossos bisavós, avós, guardava dinheiro embaixo do colchão. Hoje em dia não dá, né? O Brasil viveu no final do século passado uma inflação enorme que, se guardasse dinheiro embaixo do colchão, dali poucos meses ele não valia absolutamente nada. Então tem que ser aplicado esse dinheiro. Mas qual a melhor maneira de fazer a aplicação desse dinheiro? Qual a melhor opção para isso? Por exemplo, quem ainda não tem 18 anos, vai ter que conversar com a mamãe e com o papai para eles irem lá e abrir essa conta. Mas hoje em dia a gente consegue abrir uma conta digital usando o próprio celular, sem precisar ir até o banco, né? Então é muito simples hoje em dia para a gente poder fazer isso. E não existe uma maneira única para a gente poder fazer essa aplicação. O brasileiro gosta muito, e é uma aplicação bem característica do Brasil, que é a poupança, a famosa poupança, né? Essa poupança, ela tem um rendimento, né, que varia mês a mês, vai depender, a gente já vai conversar sobre isso, vai depender, mas é a maneira que o brasileiro gosta muito de aplicar. Só que nos últimos anos a poupança tem dado um rendimento um pouco menor, então temos que conhecer outras formas de aplicar esse superávit para a gente ter melhores ganhos financeiros. Por exemplo, um outro que é muito utilizado é a renda fixa. A gente vai falar de cada um deles. A caderneta de poupança é um tipo de investimento que possui resgate imediato. Isto é a grande vantagem, isso que atrai muita gente. Você pode ir a qualquer momento lá e tirar. Dependendo, por exemplo, uma renda fixa, nem sempre você consegue retirar esse dinheiro naquele dia que você quer. Então, por isso, a poupança se tornou a queridinha do último século, né? Mais do que um século no Brasil. Então, isso, pela liquidez, foi muito utilizada. Mas
mas existem outras aplicações que podem render valores maiores e que são mais interessantes, principalmente quando você recebe valores. Por exemplo, se você quer vender uma casa, um apartamento, pode demorar até que a proposta apareça. Leva um tempo você transformar essa propriedade em dinheiro. Você tem aquela propriedade, mas você não tem como usar. Você tem uma liquidez bem baixa desse valor. Já na caderneta de poupança, você tem uma liquidez alta. Você precisou, o dinheiro está lá, você tira. O imóvel já não acontece isso. Ela tem uma baixa liquidez. E isso, quando a gente está falando em aplicações, a gente tem que verificar também a liquidez, se eu vou necessitar daquele dinheiro ou não. Então, a gente precisa entender bem esses conceitos. Por exemplo, o juro da poupança, houve alteração nos últimos anos, que é o seguinte, por exemplo, ó, a taxa de rentabilidade, a partir de 20 de janeiro desse ano, era de 2% ao ano a rentabilidade, que ele corresponde, então é 2% não ao mês, mas ao ano, porque a nossa taxa Selic, que é a taxa que o governo paga pelo dinheiro que ele empresta dos brasileiros e até para a gente fora do país, é a taxa que estava sendo cobrada em janeiro, tá? Que o governo propunha se pagar. Só que a poupança não recebe esses 2%. Ela recebe apenas 70% desses 2%. Então, para não virar meme, gente, 70% de 2%. O que significa isso? Vai significar especificamente 1,4%. Como é que eu cheguei nesse 1,4%? A gente faz 70% é 0,7 em decimal, de 2%. 2 dividido por 100 vai dar 0,02. Fazendo o produto desses dois, vai dar exatamente 1,4%. Tranquilo? Sobre a taxa Selic, a gente já conversou, que é aquela taxa que é estipulado todo mês pelo Copom, né? O Copom, que é um conselho que define essa taxa, tá? Que é o governo tem déficit, né, no orçamento, então como é que ele faz? Ele tem que ir no mercado financeiro e captar dinheiro. E a taxa Selic é a taxa que ele propõe pagar de remuneração para esses investidores, de pagar para eles emprestarem esse dinheiro para o governo. Tranquilo? E, obviamente, quando o nosso governo, a nossa economia está tranquila, o governo pode oferecer menos juros. Quando nós estamos com uma situação mais turbulenta, a Selic tem que aumentar. E isso faz aumentar o juro de tudo na sociedade, porque a taxa Selic vai organizando todas as taxas de juros que a gente tem aí. Pode ser na poupança, pode ser em renda fixa e assim sucessivamente. Tranquilo? Vamos dar um exemplo primeiro da caderneta de poupança aqui. Juliana depositou R$ 750 em uma caderneta de poupança, decidiu que só ia sacar esse dinheiro depois de 3 anos. 3 anos e meio, tá? Sabendo que a taxa Selic nesse período foi de 2% ao ano, e sabendo que a poupança rende 70% da taxa Selic, qual é o valor que Juliana irá sacar depois deste período? Então, lembrando que a fórmula do juro simples é juro é igual a capital, a taxa e o tempo. Lembrando, a taxa tem que estar em decimal e a taxa e o tempo tem que estar combinando. Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em anos também. Vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa questão e a gente já volta a conferir o resultado.
E aí, galera, conseguiram resolver? Na verdade, a gente fez uma simplificação aqui, né? A caderneta de poupança, a gente sabe que é juro composto. Aqui só foi para dar uma ideia do que a gente vai fazer e dos cálculos que a gente vai necessitar, tá? Mas a gente sabe que a caderneta de poupança rende juros sobre juros, juro composto. Aqui é só uma exemplificação do que a gente fez. Então, nós vamos aplicar a fórmula. Primeira coisa, a gente tem que saber qual é a taxa que ele vai ter. 70% de 2%, que eu já comentei, 0,7 de 0,02, deu esse daqui, que é o valor decimal. Se eu quiser saber em porcentagem, multiplicaria por 100, que dá 1,4%. Agora, aplicando a fórmula, a gente vê o rendimento. 750, a taxa anual, né, de 1,4%, num tempo de 3 anos e meio. 3 anos e meio corresponder a 3,5 anos. Fazendo o produto, portanto, o juro deu R$ 36,75. Somado com o capital que eu tinha inicialmente, que a Juliana tinha inicialmente, que era 750, portanto, o montante final deu R$ 786,75. Tranquilo? Lembrando, caderneta de poupança a gente não tem juros simples, mas podemos calcular por juros simples? Poderíamos, tá? Primeiro calcula o primeiro ano, vai ver o novo capital, depois calcula, soma esse juro ao capital anterior, faz o segundo ano e depois o terceiro ano. Podemos usar ainda 2, 3 períodos, a gente pode aplicar tranquilamente o conceito de juros simples, tá? Juros simples, como o próprio nome dele, é simples para calcular. Porém, a gente já pode usar o conceito de juro composto que vocês já conhecem. Tranquilo? Então, continuando. Investimento em renda fixa. Já ouviram falar em renda fixa? Não? Então é uma espécie de um empréstimo que você faz o dinheiro para o banco, tá? Lembra que eu falei que a taxa Selic era o governo emprestando dinheiro dos investidores. Quando você faz a renda fixa, é você que está emprestando dinheiro para o banco aplicar, emprestar para outras pessoas, obviamente com ganho em cima dele ali. E ele oferece. A renda fixa não é tabelada como a taxa Selic. Cada banco oferece o valor da taxa que ele quer atrair o seu investidor. Então você tem que procurar qual banco que tem a melhor taxa, por exemplo, se você quer aplicar em renda fixa. Tranquilo? Isso que diferencia principalmente a poupança, porque a poupança, em qualquer banco que você vá, o valor do rendimento da poupança vai ser o mesmo. Já na renda fixa, vai depender do banco que você estiver trabalhando. Tranquilo? E no caso ali, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas vai poder fazer isso. Existe um período pré-determinado, que na poupança não há um período ali, normalmente só tem um mês, no mês, né? Se você tirar antes do vencimento, você não ganha o juro ali. No caso da renda fixa, tem às vezes um tempo determinado para isso. Se tirar antes, tem às vezes descontos contratuais que tem que ser visto. Então, por isso, você tem que também saber se você vai necessitar de uma liquidez maior ou uma liquidez menor. Por exemplo, a quantia captada é utilizada para financiamento de projetos, pagamentos de dívida, desenvolvimento em áreas específicas, como agronegócio, setor imobiliário, por exemplo, que é o que o banco pega exatamente para poder fazer isso. A taxa de rentabilidade está atrelado às principais taxas financeiras do país, a taxa Selic, também tem a referência, o certificado de depósito bancário, depósito interbancário entre os bancos, que é o CDI, então, muita gente falava, eu estou aplicando em CDI, que é exatamente o certificado de depósito interbancário. E a taxa de referência, a TR, que é muito comum, que ela também é uma maneira que o Brasil utilizava alguns anos atrás para a medida da inflação anual. Hoje em dia é utilizado para aplicações financeiras, tá? Não é mais a medida da inflação anual. Bem, vamos ver agora aqui um pouquinho, ó. Vamos relembrar alguns termos. Organize o orçamento com os seguintes dados de vendas e despesas de um pequeno comércio mostrado abaixo. Vocês vão classificar se esse orçamento ele é superavitário ou deficitário. Vou dar um tempinho, o slide vai estar ali, vocês vão organizar ele, qual a dica que eu dou? Tabela, e vão verificar se esse orçamento é superavitário, deficitário ou neutro, ou para a gente ver se essa empresa pode aplicar o resultado dele em alguma aplicação financeira que a gente já conversou. A gente já volta a conferir.
E aí, galera, lembrar os conceitos que é muito importante. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que eu organizei. As vendas, 18.500. As despesas, somamos as despesas, 11.499. Portanto, deu um saldo positivo de 7.001. Portanto, um saldo superavitário. Essa empresa poderia aplicar esse dinheiro. Claro, ela tem que guardar um pouco do capital de giro, mas não é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Existe diferença entre pessoas físicas e jurídicas dentro do investimento? Sim, as pessoas jurídicas têm mais recursos para investir, uma vez que sua receita mensal é maior do que das pessoas físicas. As pessoas jurídicas também costumam pagar impostos sobre essas aplicações, onde as pessoas físicas às vezes são isentas. Às vezes, nem todas as aplicações. Ou seja, não é o tipo de investimento que são diferentes, mas as regras do jogo que são diferentes para pessoas físicas, para as pessoas jurídicas que são diferentes. Por exemplo, aqui o João, é um dono de uma empresa de material de construção, procurou uma instituição financeira para se informar das possibilidades de investimentos que ele tem. O gerente apontou algumas possibilidades. Bolsa de valores, que tem um risco um pouco maior, pode ter um grande rendimento, como também pode ter prejuízo. Depende. Isso vai depender exatamente de quanto você pode investir. Os fundos de investimento, que são mais garantidos, e o certificado de depósito bancário, que é o CDB, famoso CDB. Sugeriu essas três possibilidades. Mas o que significa cada uma dessas possibilidades? Trata-se de um ambiente físico ou virtual, no caso da Bolsa de Valores, hoje em dia é mais virtual os pagamentos, e podem estar listados várias empresas. E as empresas têm que seguir regras ali para estar listado dentro da Bolsa de Valores. Que elas podem ter grandes valorizações ou desvalorizações. Tem que entender muito bem desse mercado para poder aplicar dinheiro. Mas existem alguns fundos onde já tem pessoas que organizam isso. Cada banco tem a sua equipe para organizar a questão das bolsas financeiras. Mas nem sempre o valor que você aplicou é o que você vai receber com lucro, às vezes podem ser com prejuízo. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado. Aqui nós temos como exemplo a Petrobras, possui um capital social de mais de 200 bilhões, né? 200 bilhões. E tem mais de 1.000 bilhão de ações listadas na Bolsa. Cada ação, no dia 12 de março deste ano, custava R$ 23. Por que uma empresa lança ações na Bolsa? Exatamente para captar recursos para ela poder aplicar, como é o caso da Petrobras. Então é uma maneira dela captar mais barato, procura, porque a ação é mais ou menos como se fossem pequenos sócios daquela empresa, né? É mais fácil ela captar e trazer sócios para ela do que ela fazer empréstimos. Fundos de investimentos. Então, fundo de investimento tem vários tipos de fundo de investimento. Fundo de investimento imobiliário, que daí se trabalha com imóveis, e outros fundos financeiros que são bastante interessantes, mas tem que se estudar muito bem dentro do que a gente tem que falar, tá? Pode ter renda fixa, a curto prazo, cambial, que aposta na variação, por exemplo, do dólar, dívida externa e assim por diante. Mas também apresenta um grande risco também, então temos que ver quais são os riscos. O certificado de depósito bancário, que cada instituição define qual a taxa que ela quer pagar, por isso daí tem que verificar qual banco está pagando melhor para a gente entender. Normalmente a referência continua sendo a Selic, mas normalmente supera a taxa Selic, o CDB, tá? E hoje a gente falou então o quê? A gente falou sobre o orçamento superavitário, principalmente pode ser individual, familiar ou empresarial. A gente falou principalmente do empresarial hoje. Vimos que quando nós temos um orçamento superavitário, nós podemos este excedente aplicar e falamos de vários tipos de investimento. Então, nesse vídeo a gente falou especificamente de orçamento superavitário. Espero que vocês tenham gostado e até breve.